Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, tudo bem? Bom dia, eu sou Beto Nitrini e estou aqui para mais um episódio do Café com Tri. Estou aqui com Sérgio Magalhães, Wagner Espadoto e aguardando ainda a Érica Magris, que está terminando seus afazeres maternos, para mais um episódio do nosso Kona Reports. Nessa série de episódios que a gente traz triatletas amadores que já se classificaram para o Ironman de Kona uma ou mais vezes, para que eles inspirem os atletas, nos contem os caminhos, as dificuldades e, por que não, os segredos de buscar uma vaga nessa prova tão icônica do nosso esporte. A gente já conversou aqui com várias pessoas, né? O Topan, o Ciro Violinha, a Vanessa Bley, o Takenaka, Paulão Manzini. E hoje vamos conversar com o mestre, que foi muitas vezes citado aqui já por todos as pessoas que passaram aqui, sempre comentaram do Roberto Azevedo, que é conhecido como mestre pelos seus amigos. Ele é médico, psicoterapeuta, tem 69 anos, é casado com a sua Iron Wife há 17 anos, tem 3 filhos, tem 17 Ironmans e o dobro de 17 anos de Ironman e o dobro de tempo de triatlo. Há 11 anos ele é diretor do Esporte Clube Pinheiros, né, do diretor de triatlon e atletismo, tem um extenso currículo de provas, já foram 28 Ironmans, mais de 100 provas curtas e distância olímpica, 50 provas de meio Iron e nas mais variadas distâncias. Já esteve em 4 vezes em Kona, foi vice-campeão da categoria em 2017 e campeão mundial em 2019. Só para ressaltar algumas das conquistas aqui do mestre, ele já foi campeão do Ironman África do Sul, campeão do Ironman Brasil, campeão em Kona, campeão do Ironman Mar del Plata, campeão de 70.3 São Paulo, 70.3 Maceió. Então, queria dar as boas-vindas e a gente já vai te chamar de mestre também aqui pelos tantas vezes que já foi mencionado assim. Então, muito obrigado pela presença, Roberto. Obrigado eu pelo convite, fico muito orgulhoso aqui de estar conversando com vocês. Eu tenho acompanhado com muito interesse aí o Café com Tri, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, as entrevistas e de um jeito muito legal, então só posso dizer assim que é um grande orgulho estar aqui com vocês. Agora tem uma coisa, né, Betão? Já precisamos criar um quadro aí, pessoal do Pinheiros lá, né? Porque, olha, é o 8º, 9º, a gente precisa criar um quadro, né, meu? Ou tem um patrocínio do Pinheiros também, né? Mas essa pessoa é a pessoa correta pra gente já falar aqui, ó, apoia o Café com Tri, né, uma verbinha, vamos lá. Ele falou que eu sou diretor, eu fui diretor, o criador do triatlo no Brasil, porque era uma época que a gente não tinha prova, em 86, 87, não tinha prova mais nenhuma. O triatlo no Brasil teve um início muito forte, com circuitos que até na televisão, na Rede Globo, aparecia de short triatlo, e depois quando eu comecei a fazer, deu uma esvaziada e a gente chegava ao ponto de não ter prova para fazer. Então aí eu, sócio lá do clube, pedi lá para o diretor de esportes, ele muito gentilmente, com o espírito de esportes que o Pinheiros tem, a gente criou o departamento de triatlo lá, que hoje funciona junto ao atletismo. Eu fui 11 anos diretor, mas isso foi lá atrás. Cartola não é comigo. Você sabe que eu já mandei currículo pro Pinheiros e nunca me retornaram, isso já faz uns 10 anos, acho que é culpa sua, tá vendo? Fui barrado pelo Robertão, ó, dá uma olhada ali. Ô Vagnão, mas vamos lá, faz o Marília Gabriela ou o Betão faz, que vocês adoram aí, esse bate-bola rápido com o Roberto. Vai, Betão, vamos lá. Bom, vamos fazer umas perguntas. Essa aqui é a pergunta, só o currículo básico aqui, ó. Roberto, qual a sua idade? 69 anos. Quanto tempo de triatlo? 36. Qual é o seu esporte de origem? Futebol. Qual a sua modalidade preferida no triatlo? A que eu me dou melhor é o ciclismo estourado. O resto eu luto por fazer, né? Eu brigo com a água e me arrasto na corrida. Quantos Ironmans? Concluídos 28 e outros 2, que um é o Did Not Finish, um que eu não terminei, e um que eu não comecei, que foram de extremo valor para mim. Então, depois a gente vai querer saber dessa história, então. Quantas vezes você se classificou para Kona? 4. E qual é o seu melhor tempo? 11:36 em 2019 agora, que eu fui campeão do mundo. Ou seja, ele é o campeão do mundo atualmente. Esse é o ponto. Exatamente. Eu vou mudar o título do programa, então.
Um Condor Reports com o campeão do mundo, então. Roberto, quando você começou no triatlon e entre a sua primeira prova, né, e até a sua classificação para Kona, quantos anos se decorreram nesse período aí? A primeira prova foi em 1986 e Kona, o primeiro Ironman foi em 2004. Eu comecei a fazer Ironman só em 2004, com 52 anos. E a primeira classificação para Kona foi em 2009. Já começou com 50, mas já fazia triatlon fazia tempo, né? Começou no Iron com 52. Né? Então, você falou do futebol, né? Qual que você teve um histórico esportivo, né? Como que foi sua carreira esportiva, vamos dizer assim? Bom, assim, eu nasci em 1952, né? Então, as coisas lá atrás eram muito, muito diferentes do que hoje em dia, até difícil entender. E assim, naturalmente, eu sempre tive uma aptidão muito grande. E moleque, naquela época, você jogava futebol, não tinha mais nada assim para fazer. Eu estudava e jogava futebol, obedecia os pais e jogava futebol. Então, eu sempre me dei muito bem, eu gostava muito e a minha vida sempre foi muito pautada por isso, né? Porque era a minha área de prazer, de satisfação, de realização, era no futebol. Então, eu sempre jogava, naquela época... era assim, futebol você jogava durante algum tempo, depois se você era filho de médico, engenheiro, advogado, classe média alta, né, depois de um tempo para de jogar futebol, porque isso aí é coisa era quase como coisa de pobre, né? Então, e de vagabundo e pobre, por incrível que pareça, naquela época era assim. Aí se a gente continuasse, tinha que ser assim, meio que até escondido e jogando ali, a gente jogava na rua, né? O clube era uma coisa muito difícil. Eu tive a sorte de ir morar em Londres com meu pai, que foi fazer uma especialização, minha família, e lá em Londres eles prestigiavam muito, na Inglaterra. A Inglaterra tinha acabado de ser campeã do mundo, em 1966, então eles prestigiavam muito o futebol. Nas escolas é outra cultura, né? Então, eles valorizavam muito. Então, eu consegui jogar lá fora um tempo significativo, mas depois a vida vai, você começa a estudar, a trabalhar, e aí eu jogava só por lazer. Você viu, né, Betão, que ainda dá tempo, né? Serginho, se você quiser iniciar agora, dá pra você iniciar no triatlo e ainda performar aí, tá vendo? Você ainda tem chance, mesmo com esse peso todo. Então fica tranquilo. Mas eu vou continuar aqui, não vou deixar ele falar, não vou deixar ele responder agora, depois ele responde. Eu queria saber o seguinte, você praticou esporte desde todo o tempo, pelo que eu tô vendo, você deve ter tido talvez um período aí, um hiato, talvez um pouco referente aos teus estudos, alguma coisa, mas praticamente a vida toda. Isso você acha que é o segredo da sua longevidade até hoje no triatlon, por exemplo? Essa base que você teve desde lá de trás e essa não interrupção? Eu acho que é o seguinte, primeiro, era uma coisa que me fazia muito sentido, né? Para algumas pessoas... De repente, o sentido é fazer jardinagem ou tocar música, né? Tem várias áreas aí, todas em que você pode, se encontrando nela, desenvolver o máximo de você, né? E a vida fazer um sentido para você. Então, para mim, sempre foi o esporte. Então, eu passei pelo futebol, uma época eu jogava um pouco tênis, que eu não tinha muito talento, muita facilidade, né? Mas sempre teve presente, né, na minha vida o esporte. E era muito natural, espontâneo para mim. Por exemplo, eu nunca fiz esporte de equilíbrio, que eu sou péssimo, então para essa área nunca fui, mas sempre teve presente, né? E depois, por sorte, com 35 anos, eu rompi o ligamento cruzado anterior, e isso lá atrás, a cirurgia era um desastre. Então, eu não pude mais fazer esporte de locomoção lateral, de explosão, de para frente e para trás, para sorte minha. Aí estava surgindo o triatlo aqui no Brasil, o médico falou para mim, olha, você pode correr para frente, pedalar e nadar, porque então o seu cruzado anterior não funciona. Foi ótimo para mim, foi a minha sorte. Aí eu conheci o triatlo, me apaixonei logo, eu já corria nas ruas, era xingado, né? Porque as pessoas falavam, treinando para São Silvestre, não sei o que está fazendo aí, né? Isso em 70, 72, né? E era meio esquisito, mas tudo bem, eu fazia, né? Aquela história lá. Então, aí, o fato de gostar
já abre a porta para você praticar. E aí, assim, você já praticando de longa data, fica mais fácil você manter a longevidade, né? Você tem uma continuidade. Então, quem está aí com 30, 40, se você gosta muito, não para de fazer, porque, né, você tem condições de chegar diferente quando eu tinha 30, 40 anos, mas eu ainda acho uma maravilha, faz parte da minha vida a atividade do triatlo, né? Eu tenho, em termos de ação, de fazer, tem duas coisas muito importantes para a vida, que é trabalhar e treinar, né? O Ciro Violim fala, Azevedo, a gente quer fazer muito bem alguma coisa, só dá para fazer duas ao mesmo tempo. Então eu treino e trabalho, pronto. Tenho a minha família, que hoje em dia meus 3 filhos estão grandes, a minha esposa é uma grande Iron Life, entende totalmente isso, me acompanham, me prestigiam, então, claro que eles também fazem parte da minha vida. Então, assim, você cria um ciclo de virtudes que fazem sentido para você. Então as pessoas falam, você não tem vida social? Eu falo, se social é ir no cinema, teatro, né? Ir nos jantares, fazer happy hours, não é a minha praia. Tudo bem, para quem gosta, façam isso, você se sente realizado, tá tudo ok. Agora, minha vida social, mas você não tem? Não, eu tenho sim, 6, 7 horas de pedal com meus amigos lá, depois correr 1 hora na Nova Band, depois sentar no posto lá e ficar comendo que nem louco, conversando do treino, essa é a minha vida social. Que não deixa de ser uma vida social também, né? É um outro tipo de vida social. As pessoas associam muito vida social à noite, né? A eventos. E, na verdade, vida social é estar com outras pessoas, simplesmente. E aí vai ser indiferente em que situação você está com essas pessoas, né? Exatamente, cada um tem o direito de ter a tua área na qual você sente que dá para você ter essa atividade e a inter-relação com outros que fortalecem aquilo que você acredita e gosta. E essa vida social aí que você falou, Roberto, o Wagner conhece bem a última parte da padaria, de sentar e comer que nem o louco. A primeira toda ele não tem feito muito. E aí, aproveitando... falando sobre treinamento e ciclo de treinamento também, que o Wagner faz tempo que não sabe o que é ciclo de treinamento, acho que é o ciclo só de comer que ele sabe o que é. Como que foi a tua rotina? Você tem isso muito guardado na tua memória para Kona, né? Você teve uma rotina diferente para Kona ou não? Era a mesma rotina? Como você intercalou isso que você muito bem falou, trabalho e família? Conta um pouquinho pra gente como que você enxerga e como que você fez isso. Então, olha, seja a minha rotina agora para 2017, 18 e 19, foram os últimos 3 anos, ela caracteriza-se pelo seguinte, né? Primeiro, assim, o trabalho que eu tenho eu atendo gente no consultório, né? Então, eu sou médico, psicoterapeuta, atendo lá, eu falo que eu sou um médico da consciência, então eu atendo as pessoas, é o meu trabalho, eu consigo fazer o meu horário, eu tenho a minha vida familiar e eu tenho a coisa de treino, né? Para mim, o mais importante é o prazer de estar treinando, e treinando muito, e treinando bastante, e treinando para melhorar, para progredir, para aprender. Isso, hoje em dia, eu vejo que é o que é mais importante para mim. Aí, a hora que tem essa situação, aí, assim, eu tenho um grupo de amigos que treinam com os mesmos objetivos, com a mesma vontade de melhorar, de crescer, de progredir. Então eu tenho esse grupo de amigos ali do Esporte Clube Pinheiros, tenho outros que treinam com outros objetivos e tenho os que treinam com esse objetivo de procurar o máximo no Ironman com vistas finais de ir para Kona. Mas o mais importante é o porquê do treinar e o como treinar. Então a minha rotina de treinos eu treino o ano inteiro, eu gosto de treinar, faz parte da minha vida. E eu treino sempre assim, pensando que eu vou fazer os meios Ironmans e principalmente os Ironmans. Então eu mantenho isso o ano inteiro, aí quando chega a 100 dias para Kona, né, que eu já estou classificado de outros Ironmans, quando, por exemplo, chego 100 dias para Kona, a gente marca a data, eu marco a data, 100 dias para Kona. E a partir dali, a intensidade de treino, a dedicação aos treinos, a vida que gira em torno disso, a família que compreende isso. Então, aí fica uma coisa que até o interessante fica isso, né? Então, aí é treino e trabalho e a compreensão dos familiares, que é muito grande,
Os amigos é tudo dentro do triatlo, outros que também entendem que eu faço triatlo, então sabem que eu nem vou festa de aniversário, nem me chama casamento, essas coisas, porque não dá para ir, tudo bem, né? As pessoas entendem. Mas é engraçado isso, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas olham o produto final, que é um resultado em Kona ou uma classificação, e elas não entendem o processo que está por trás disso tudo. Elas não entendem as horas de dedicação, a vontade que se tem em conseguir esse objetivo e o que realmente é necessário para fazer, né? Não tem como. Uma classificação, a prioridade na sua vida tem que ser a classificação. Para ir para Kona, essa é a prioridade. Não é, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu vou dividir. Olha, até pode ser que dê certo. Mas as chances de você conseguir, elas vão diminuindo, né? Porque eu tenho que ter aquela intensidade da vida naquele foco único, naquele objetivo, né? Nem que seja por um período como você faz. Eu acho muito interessante. Eu tive uma experiência muito interessante nesse cenário de realmente virar minha vida, né? Quando eu falei, vou tentar classificar, virei minha vida inteira para isso e deu certo, né? Mas era assim, era um foco extremo, que nada me tirava daquilo, e minha vida girava em torno de treinar, recuperar e enfim, e Kona, né? Muito bacana isso, acho bem legal. Eu acho que o Wagner falou é muito importante, essa coisa de aquela jargão. Quando você entende um jargão e consegue praticar um clichê, é um prazer muito grande. Então, aquela história, o que importa é the journey, not the destination, tá? É a jornada e não o destino. É isso que o Wagner falou. Todo esse processo que a gente tem que gostar muito, né? Então, por exemplo, pegando 100 dias antes, treino duas vezes ao dia, todos os dias. Chega fim de semana, eu gosto de falar, eu ponho a bermuda de ciclismo no começo do dia, só vou tirar no fim do dia. Né? Não tem almoço de sábado, de domingo, isso não existe, tudo bem, eu não gosto, não me faz falta. Meus familiares entendem, né? Então, assim, essa coisa, e você gostar desse processo, né? Para poder acordar às 4 da manhã no sábado, no domingo, 5, durante a semana eu não gosto de acordar de manhã, eu treino na hora do almoço e à noite. Então, assim, realmente o preparo é muito grande, a dedicação. Então, por exemplo, 100 dias, eu não uso o elevador do consultório, eu uso a escada para treinar a panturrilha, né? Então, às vezes, eu estou parado num lugar também, eu fico vendo que movimento que eu posso fazer melhor, né? Eu estou treinando, eu estou olhando a mecânica de movimento o tempo inteiro, presta atenção. Como é que está a tua perna? Tem um jeito de você fazer melhor? Você está contraindo aqui, você está conseguindo decolar? Ficar vendo, você quer experimentar fazer subida? Aí fico inventando coisas para ver se melhora. 9 das 10 que eu invento não ajuda nada, mas uma ajuda durante algum tempo. Um dos episódios que saiu há pouco tempo atrás com o Gui Manocchio, né? Ele falou isso, ele falou, você tá abrindo mão de tanta coisa, né, pra sua performance. Às vezes você tá deixando de fazer um almoço na família, às vezes você tá deixando... Ele falou, né, que ele ficava 10, 15 dias sozinho na praia treinando, para não atrapalhar, né? Então, quando você tá treinando, você tem que estar com foco naquilo, né? Então é isso, ele falou, é prestar atenção se a sua virada na piscina tá saindo certa, se seu pé tá batendo certo no chão. Já que você tá determinado a fazer isso e mudou toda a sua rotina, a sua vida para fazer isso, esteja focado quando você está fazendo a sua atividade, ou mesmo quando não está, né? Para você conseguir tirar o mínimo, tirar o máximo de cada momento que você está abrindo mão de alguma coisa que você poderia estar fazendo além do treino, né? Então, acho que isso foi uma coisa muito legal que ele falou aqui no podcast, que aliás foi um Roberto, super legal. Aproveitando que você falou de gostar muito, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença mesmo, né? Acho que em tudo que a gente faz. E você mencionou que o esporte, o ciclismo para você, de longe, né, é a modalidade que você tem mais facilidade, que você faz melhor. E aí eu queria entender de você, tem algum treino, né, quando você faz a preparação para essas provas de grande distância, como o Ironman, ou já teve algum treino, que foi aquele treino que te deu aquela confiança, né, para classificar, que você fala, poxa, tô preparado, né, não falta mais nada. Tem muita gente que tem os treinos longos, né, de corrida ou de ciclismo, né, 180, 190, 210, né, e o cara fala, pô, agora eu tô pronto, né, consigo fazer os 180 bem, ou os longos de corrida. Isso para muita gente é importante porque dá confiança mental, talvez. Conta um pouquinho pra gente, você tem alguma
curiosidade desse tipo de algum treino que seja chave para você? Olha, não pode faltar, que realmente te dá uma confiança diferenciada? Para mim, hoje em dia, eu já tive isso, que realmente tinha aqueles treinos que você procurava e dava confiança. Hoje em dia, eu baseio assim, a minha situação de confiança no seguinte, né? Fique confiante em estar fazendo um monte de treino e nenhum parece que está entrando e nenhum parece que está funcionando e você não está obtendo o resultado assim que você quis, que pensou, mas continua. Para mim, o mais importante é assim, perseverar, mesmo quando você não tem sinal nenhum de que você está melhorando, que você vai poder ficar melhor. Eu não sei se eu vou conseguir o ano que vem. Eu tive uma lesão forte agora, que estava tentando voltar a treinar para o Ironman que ia ter do Havaí, né, que eu já estava classificado, mas foi adiado. Então, eu estava treinando forte e tive uma lesão aguda em cima de uma crônica que eu tenho, de isquiotibial esquerdo, né, em função de uma lesão de joelho que eu tenho lá, uma osteoartrose de joelho medial, então sobrecarrega a perna esquerda. Então, assim, eu tive a lesão, e aí eu me prejudicou toda a volta e eu não tive que ficar parado, e você fica parado, você perde a forma. Então eu estou num ponto aqui, eu estou voltando, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Ainda não teve nenhum treino que falei, opa, estou na rota de novo, acho que vai dar para eu estar de novo lá o ano que vem, tendo toda a performance que eu quero ter o ano que vem. Agora, o que eu falo para mim não dá para você depender de ter algum sinal que você vai conseguir estar lá. Eu falo, acredita mesmo assim, mesmo você não tendo nenhum sinal, né? E fica na história, e se arrasta, e vai lá, e treina, e pensa de outro jeito, escuta alguém, né? Conversa com quem que você confia, pega o que você acha que dá, né? E fica sem ter aí nenhum sinal. E o máximo que pode acontecer é que se chegar o ano que vem e não conseguir participar de nada do jeito que eu quero participar, né? Pelo menos até lá eu funcionei. Depois eu vou ver o que eu faço. Legal. Roberto, aproveitando uma pergunta que nem está aqui, mas eu acho que você, né, como o Beto falou, como mestre, né, eu acho que você pode dar, não só para nós, mas para muitas pessoas que estão escutando a gente. A gente já fez um episódio sobre longevidade, que inclusive participaram com a gente, que Betão foi o Claudião e a... Cláudia Silvinha Paller. E a Silvinha. E aí, foi muito legal ter a visão dele sobre longevidade. O Cláudio Thompson você deve obviamente conhecer, né? Que também é um atleta que está há muitos anos, né? E lida com o esporte de uma forma muito legal, como você também lida, e envolvendo a família inteira, né? E ele fala exatamente coisas muito parecidas como você, né? Que os prazeres dele, né? A parte social. O esporte está muito ligado a isso. Queria saber de você, porque tem muita gente também que já está na estrada há muito tempo e é difícil muitas vezes para as pessoas entenderem, né, que o tempo vai passando, a idade é chegando e a gente precisa se adaptar, né, e precisa sentir prazer, né, nas modalidades que a gente faz e nos estímulos que a gente faz, mas não é mais aquele menino de 25 anos. Eu queria um pouco da tua visão de como você trata isso hoje e até uma dica, né, para as pessoas que estão há muito tempo e ficam chateadas, poxa, eu não estou mais conseguindo, meu pace é diferente, eu me machuquei, não consigo voltar, porque você tem muita experiência e você acabou de falar que você teve uma lesão e é sempre um desafio voltar de uma lesão, né? E assim, a gente fica chateado. Conta um pouquinho pra gente o teu pensamento sobre isso. Por exemplo, eu fico pensando assim, de que, vida é movimento, então você tem que ir em frente. Então você escolhe e se você encontra alguma área que você pode exercer um movimento, que você está feito a ela, é da sua natureza e compatível com o resto todo seu, então fica nessa área e tenta se realizar através disso. Agora, esteja preparado para o seguinte, né? Não só com a idade que vai indo, mas também vários acontecimentos na sua vida, é estar preparado, não fica olhando o que você já fez, ou o que você já tem, ou o que você já realizou. Fica olhando o que dá para você fazer com o que você tem pela frente. Ponto final. Então, hoje em dia, o meu objetivo, no momento está sendo, se eu conseguir voltar a correr uma distância grande a 6 o quilômetro, no momento eu estou feliz, né? O meu objetivo, eu já corri maratona para 3:18, né? Maratona de Nova York, sozinho, ali sem triatlo. No triatlo, em 2017, eu corri para 4:08.
a África do Sul, né? Então, agora, o que já fez, ou como é que você já performou, como é que você fazia, isso aí ficou para trás. Agora vamos olhar o que você tem para frente. Eu sempre daqui para frente, né? Não adianta ficar assim, né? Remoendo, assim, e tentar se adaptar e se satisfazer, ser feliz na condição atual e para frente, né? Eu tô com o livro da Chris Wellington, né? E a Chris Wellington, ela, por exemplo, ela fala no capítulo do livro dela, tem o Heroes, os heróis do Iron Man, né? Antes ela cita uma frase do Martin Luther King, que é: If you can fly, run. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. E se você não pode andar, se arraste. Então, aí, Vagnão. É a filosofia. Essa é pra você. Eu sigo, né? Tô me arrastando faz um tempo já. Desculpa. Eu tô seguindo muito essa filosofia, porque eu tenho me arrastado bastante. Tá difícil agora, tá até puxado. Não, tá bom, mas tá aí, tá rindo e tá feliz, olha aí. Tô feliz, tô estudando, tô super bem. Aquilo que a gente falou, o meu social hoje é isso, então eu tô super bem com isso. Agora, eu tenho uma dúvida, e é uma dúvida que a gente sempre eu acho que até perguntei pro Arthur e pro Takenaka, quando eles estiveram aqui conosco, e que é o seguinte: vocês chegaram no nível que os detalhes contam muito. Então, minha primeira pergunta para você é: quem é o seu técnico? Essa é a minha primeira pergunta. Olha, o meu técnico, que é um grande amigo e técnico desde há 30 e poucos anos, é Luiz Gandolfo. Gandolfo, ótimo. Legal. Vocês já estão com ele basicamente há um grande tempo, né? E aí vocês agora estão treinando. Quais são os detalhes que você acha importante daqui para frente, por exemplo, para vocês melhorarem ainda mais? Alguns ainda estão buscando aquele pódio em Kona, como o Arthur e o Takenaka. Você já conseguiu ganhar Kona, mas para se manter no auge ali, numa próxima prova, que é o que todos nós queremos manter aí a coroa, vão precisar de algumas coisas. Como que vocês fazem quando vocês vão para a ilha? Vocês têm algum tipo de aclimatação? Quais são as estratégias que vocês utilizam para chegar lá bem? Então, por exemplo, vou falar particularmente a minha, né? Primeiro, depois que eu fiz todo esse ciclo de treinamento com os amigos, e 2, 3, 4 treinos por dia às vezes, e aquele prazer disso tudo, e você consegue não se machucar e não tem nenhum acidente, né? E vai se aproximando do Kona, né? E você sabe que está daquele jeito, e procurando sempre fazer o melhor, e a gente conversa, escuta alguém, sempre importante ter pessoas que saibam, que já estão aí, que te falam alguma coisa, você faz uma seleção do que você escuta. Eu não sigo à risca o que o meu técnico fala, também depois de muito tempo, mas escuto muito o que ele fala, estou sempre ligado ali em pessoas que estão fazendo, isso eu acho que é muito importante. Então, esse escutar e estar sempre procurando aprender, para mim é fundamental, né? Aí o que acontece? Quando chega em Kona, eu beijo o chão. A primeira coisa que eu faço é, né, tô aqui em solo sagrado, literalmente beijo o chão do aeroporto ali, já falo, já tô noutra terra, isso aqui é o lugar mais longe do mundo de qualquer outra parte de terra, eu vou aéreo, em que os pilotos falam, você voa em cima do oceano o mais tempo possível. Você chega lá, o aeroporto é ao ar livre, é outro mundo. Então eu entrei em outro planeta. E eu entro assim. Agora eu estou aqui, eu não preciso trabalhar, todas as pessoas que eu cuido e que eu trato e meus familiares, está tudo lá, mas não tenho nada para fazer agora. Sobra uma energia gigantesca, né? Eu encontro lá com meus amigos, né? Aí o que acontece? Eu falo, saio para treinar, né? Aí em 2017 o Takenaka, o Alexandre, o Arthur, estava todo mundo lá, chegou para o Pedro Cerise, que é um outro amigo do clube, e falou assim: Pedro, fala com o Azevedo, ele está treinando o dia inteiro, ele não para de treinar, ele vai se arrebentar, ele vai chegar quebrado na prova, o que ele está fazendo? Né? Aí o Cerise virou e falou assim: escuta, ele vai quebrar com esse joelho dele, ele vai se quebrar de qualquer jeito mesmo, então deixa o cara ser feliz aí no treino e depois está tudo bem. Né? Mas isso sou eu, quer dizer, eu estava lá, você olha aquelas pessoas correndo, você está naquele habitat, aquele lava field, as minhas cinzas serão depositadas no lava field. Já avisei minha esposa, meus filhos, e já falei também com a Fernanda Palma, que é uma grande amiga minha, grande atleta,
vencedoras aí de meio Ironman, a minha nutricionista, fica comigo lá na casa, ela e o Arthur, que é casada com o Arthur, fica comigo lá no apartamento de Kona. Tem esse ambiente todo que vai se criando, tá? Essa situação, e aí é conversa de detalhe, né? Então, olha a transição, olha, aí entre os detalhes, se quiser realmente ter um resultado, tem que pensar em tudo. Pensar na transição é importantíssimo. 2017, o Cerise virou para mim, depois no fim da prova, e falou 2 coisas. Uma, você perdeu a chance de ser campeão do mundo na transição, né? Eu cheguei 6 minutos atrás do primeiro. Então, eu perdi, e eu fiz a transição, o cara tirou 7 minutos de mim na transição. Então, né, ele ficou brigando comigo. Isso é uma chance única na vida, como é que você perdeu? Né? E depois ele também perguntou, mas como é que você fez a prova, que você fez uma prova tão boa? Aí, para mim, é o segredo particular. Eu já cheguei lá, eu já tinha ganho. Só de estar lá, eu já estou ganho. Já ganhei. Já está tudo bem. Eu estou aqui nesse lugar. Eu chego na manhã na área de transição, eu faço questão de ser o primeiro a entrar lá. Porque você escuta a palestra do todo o pessoal de apoio que vem dos Estados Unidos, vem de toda a parte do mundo para ser voluntário para esta prova, que é uma prova sagrada, que é um respeito gigantesco de todos por todos. E eles então fazem uma palestra, né, entre eles lá, olha, agora vocês vão ver esse pessoal todo que vem aí, vocês atendam eles bem, etc. Então você escuta isso, aí você entra na área de transição. Aí você conversa com uma moça que está te pondo o número, de onde você veio? Ah, eu vim lá dos Estados Unidos, parabéns. Eu falo, muito obrigado por você estar aqui. Então você já está naquilo lá, aqueles atletas todos, você sabe, está todo mundo focado. Então já entra assim, eu já ganhei. É um mindset totalmente diferente. Né? Essa sensação é tão gostosa. Eu já falei aqui no programa outra vez que eu fui voluntária lá, né? E quando eu puder, eu vou ser de novo. Porque é muito legal. É muito legal. E você sente realmente assim, essa gratidão das pessoas que estão lá por estarem lá, e é uma sensação indescritível mesmo. A gente fica tentando também acolher vocês, né, atletas lá, da melhor forma possível, porque é muito legal, uma energia muito gostosa. Então, só de você estar nessa história, aí deu a largada. Aí, em 2017, ainda largou todo mundo e as mulheres lá atrás. Eu estava lá nadando, já estava feliz, estou naquele mar, estou conseguindo, não estou machucado, estou aqui, estou bem, né? Então você já fica com esse estado que você já ganhou, né? É um estado básico. Isso muda muita coisa. O fato de você entender... Eu quando estive lá competindo, eu estava machucado e eu tinha um prazer enorme e só pensava nisso. Olha, eu tô aqui, tô largando. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar e não estão? Eu tô aqui, então agora eu vou aproveitar isso. E fiz uma baita prova ainda. Então é incrível isso mesmo. Então quando é a cabeça, né? Olha, Beto, a cabeça, como ela joga, como você consegue mudar toda uma perspectiva de prova, de resultado, de imaginar tudo aquilo. É incrível mesmo, realmente. E é seguir a lei básica da vida, né? Vida é ir atrás de alguma coisa que te faça bem. Você olha os animais e as plantas. Eles vão atrás do que lhes faz bem, e vão atrás, e vão em busca de. Eu acredito, eu vou lá. E se sentem bem o processo todo. O animal foge da seca, ele não está desesperado, ele não foge da seca, ele vai em busca d'água. É bem diferente. Contrário. O ser humano que saiu do paraíso começa a pensar, pensa porcaria, entende? A gente pensa coisa ruim, pensa coisa boa, pensa coisa fora da realidade da vida. E se eu não for bem, como é que vai ser? E se eu não ganhar? Eu ganhei no ano passado, eu tenho que ganhar esse ano, só vai ser uma vergonha. Tudo coisa que só faz com que você iniba o seu movimento, né? E que você não tenha vontade. Como é que você vai fazer qualquer coisa na vida sem vontade? Sem... Né? Então... Sem tesão, Robertão. Sem tesão não dá. E é aquela coisa, né? De você estar assim, pois aí eu falo, estava nadando, deu a largada, estava nadando, já estou aqui. Aí eu tive uma experiência de ver Deus. O que é a experiência de ver Deus? Estava eu lá nadando, lá uns 15, 20 minutos, lá, de repente passa do meu lado um ser de touca cor de rosa, que era a primeira mulher, né? O ser cor de rosa, flutuando sobre as águas.
né? Eu vi Deus. Porque quando você está lá dentro, você consegue comparar muito mais do que a pessoa está fazendo, né? E eu, então, ali brigando com a água, que é um sacrifício, né? Aquela coisa se arrastando na água, né? Você vê um ser sob as águas. Eu falei, pronto, eu vi Deus, eu vi a capacidade, o que aquela pessoa não fez para estar conseguindo fazer o que ela estava fazendo ali. Pronto, não precisa mais nada. É a expressão de Deus, né, de alguma forma. Aí eu vi Deus, né? Então aí o cara me vê nadando e deve ver o demônio, né? O cara olha eu nadando e fala, o que esse cara tá fazendo? Não sai do lugar, tá se debatendo feito um louco aqui, não sai do lugar. Aí é o que o Wagner falou. Eu já muito mais vezes vi o demônio, né? Que é, pô, seu burro, olha a estratégia que você fez. Quanta prova deu? Eu perdi a maioria das provas da Ironman que eu fiz, eu perdi pra prova, né? Seu burro, olha aí, você não está pedalando, que vergonha, o que você veio fazer até aqui, gastando seu tempo, olha, calculou tudo errado, tudo verdade, né? Mas vinha o diabo falando que você era o filho do mundo e por que você está fazendo isso, né? Tá na hora de separar, você já não tem mais idade, né? Essa é a luta o tempo inteiro, aí vem. Essa é uma constante, né? É sempre uma lição, né? Eu ia fazer uma pergunta de quais foram as suas impressões de Kona, mas você descreveu tão bem aí todas as suas impressões e que eu nem vou perguntar mais. Já foi tão... mas deixa eu falar mais um para nós. Não, o que fica para nós é que temos que ver Deus lá em Kona, hein, Betão? Eu tô só ouvindo. Deixa eu falar um pouquinho. Achei tão legal o Café com Tri, porque o Kona Reports, falei, puta, mas que legal, meu, porque é para falar sobre esse lugar sagrado. Se você quiser, você transforma isso num lugar sagrado. Tá lá para você. Você andar no Lava Field, ver aquele vento, ver aquele calor, aquelas condições climáticas, e você ter vontade ainda de ir em frente e de falar, tá bom, e vamos ver o que acontece, de novo você tá com Deus, né? Como aquilo se torna naquele momento até que secundário, né? Você sente, você tá sofrendo aquele calor, você tá sofrendo aquele vento, mas a situação como um todo, essas variantes, essas variáveis, elas se tornam um pouco secundárias naquele cenário todo, né? É incrível isso, né? Pelo contrário, as pessoas às vezes não entendem e falam, esses caras gostam de sofrer, né, de ter dor, o que é isso? Os caras são masoquistas. O Matt Fitzgerald, que escreveu Iron War, que é um livro que eu recomendo, maravilhoso, que retrata o que o triatlon é e o que foi em 89, Mark Allen versus Dave Scott em Kona. É um livro que retrata isso que eu recomendo. Ele tem um capítulo lá que é o único que eu não concordo, que ele achava que o pessoal que... Tinha lá um cara qualquer que falava um aspecto psicológico, que a cara que faz Ironman gosta de sofrer. Não é nada disso. O cara que gosta mesmo de fazer o Ironman, ele está no sacrifício. Sacrifício vem do latim sacrum facere. É fazer o sagrado. E fazer o sagrado é o seguinte... o prazer, a satisfação de estar ali, vencendo, descobrindo, entendendo e lutando e não parando, né, que é a regra da vida, né, é maior do que qualquer outra coisa. Então, naquela hora, quem olha de fora, esse cara tá sofrendo aí, putz a vida, o que eles fazem, esses malucos aí, olha aí, pra que isso? Né? É que não entendeu nada. É a mesma coisa um cara que treina violino ou piano 6, 8, 10 horas. Eu não entendo nada de música, mas eu entendo o que os caras estão fazendo lá. Então, voltando, Kona te proporciona isso. Kona, você entrar em contato, se você tiver essa vontade de fazer alguma coisa grande... Uma coisa legal que a gente teve aqui no Kona Reports, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu gosto muito de ouvir, foram alguns depoimentos que a gente vê, assim, das pessoas que foram lá, o seu, eu gosto de a Vanessa Bley, o Gil Castelo Branco, foram pessoas que quando descreveram a prova de Kona aqui, eles não se atêm tanto à performance, mas ao prazer de estar lá, entendeu? Acho que isso foi uma coisa que, desses três, assim, você, a Vanessa, a Bley e o Gil, que conseguiram nos passar muito isso, sabe? O prazer de estar lá. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. E o José Graça também, quando a gente conversou com ele também, ele passa muito isso. E tem vários tipos de prazer. Tem a pessoa, a gente respeita, tem a pessoa que claro, sem dúvida. E falou, pronto, tá bom, tá ok. Cada um tem o que lhe faz. Agora, o prazer, assim, para mim, é o prazer de buscar ali ao máximo a excelência
em 2019 eu terminei a prova, eu não conseguia andar, não sabia onde é que eu estava quase. A corrida foi muito sofrida, eu larguei no quilômetro 11, a Fernanda Paula falou, vai que você está 22 minutos, você está 22 minutos do primeiro. Eu falei, não, ela falou, você está 22 minutos. Eu falei, mas atrás de quem? Ela falou, na frente. Eu falei, não, fala a verdade. Ela falou, não, você está 22 minutos na frente, no quilômetro 11 da corrida. Né? Aí eu falei, não, agora eu tenho que correr aqui o que for. Né? E me veio um estado de felicidade também, assim, que poucas vezes eu tive, que eu falei, não, pronto, né? Me veio um pensamento, meus amigos estão me ouvindo, meus filhos estão lá, eu falei, filhos, né? Fiquem aqui comigo, tá tudo ok, né? Uma sensação de proximidade com os filhos. E aí eu falei, agora eu vou, agora tem que ir. E fui indo, né? E de novo, só essa sensação, eu estava conseguindo correr. O meu problema é, às vezes, eu não consigo correr. Cai para 7, 8 minutos o quilômetro. Então é sempre uma surpresa do que vai acontecer. E eu fui indo, e aí formas de olhar. Então o prazer estava sendo esse, né? Aí entrei no lab, lá no Energy Lab, né? Que é uma parte do percurso que é um inferno. Você já está no quilômetro 30 e pouco, é onde começa tudo a acontecer. O meu prazer também é, se sobrevive aí, olha como você está mal, que bom que você está mal, que bom que seu tempo está caindo. Né? Porque significa que você está aí, o meu tempo caindo. Aí eu ponho um marco no quilômetro 35, tem lá uma placa, quilômetro 35, eu falo, aqui começa a minha prova, aqui termina, pronto, terminou a minha prova aqui no 35. Agora, e nessa última prova eu usei muito isso, eu falei assim, agora, acabou sua prova, mas acabou sua prova é o seguinte, acabou você, agora você não existe. Agora você só é movimento e ir. A Fernanda Paula de novo encostou em mim e falou, ele está 4 minutos atrás de você. Ele diminuiu, o cara vem te pegando. Está 4 minutos atrás de você. Né? E faltam 7 quilômetros. Aí eu falei, você não existe mais, agora é só ir, vai. Ela falou, você tem que manter, o tempo está comendo. Né? E fui. Então, essa é uma outra, esse é o meu prazer, esse é o fã para mim, é ficar naquele estado ali, e aí, quando eu cruzei 64 segundos na frente do segundo colocado, né? Coitado, o cara estava desolado no pódio, o cara estava arrasado, o cara é vice-campeão do mundo, estava arrasado no pódio, 64 segundos, já me aconteceu. Nós temos um caso aqui também, da Carla Gutila, que foi ultrapassada no 37, e a menina ganhou dela, ficou em segundo lugar, 2018, acho que 2018, se não me engano, por 68 ou 72 segundos também, a mesma coisa. É bizarro, né? Você perdeu um campeonato mundial por 70 segundos. 60, eu já perdi classificação para Kona por 22 segundos, já perdi prova por parar no toalete, aquela coisa toda, né? Agora, mas a vivência, o prazer, né? E o outro prazer que eu tive era, eu larguei tudo lá na prova. A Chris Wellington fala muito nisso. O grande prazer dela foi em 2011, que ela teve que tirar tudo que ela poderia, não só do físico, mas do mental também dela, porque ela tinha sofrido um acidente. Em Boulder. Ela teve que tirar tudo dela, e ela falou que isso valeu mais do que todas as outras provas que ela fez, porque foi a primeira vez que ela teve que usar 100% do mental dela. Então, ela sofreu um acidente e acho que foi 2 semanas antes em Boulder, teve 2 semanas, uma distensão no peito, diversas escoriações, tanto que ela até sumiu na véspera da prova para tentar se focar extremamente assim na recuperação dela. E ela saiu muito atrás, né, na natação, no pedal. Foi 7 minutos atrás na natação. Mas ela tomou, acho que 22 no total para correr. Enfim, ela saiu muito atrás e ela conseguiu a vitória. Então isso realmente é incrível, né? Mas a vitória maior dela que ela fala foi ela ter deixado tudo que ela poderia ter deixado. Principal, ela fala 100% mental e 80% físico, dela ter deixado ali na prova. Então esse é o maior prazer. Eu acabei lá, eu não conseguia andar, me amparei ali meio
não entendi que a moça veio me amparar, fui andando ali, encontrei, quase que não conseguia carregar a bicicleta lá de volta pro hotel, né? Mas pronto, estava exaurido, ficou tudo lá, pronto. E aí fica a vontade de voltar depois, né? É assim, não tem, como é que a gente pode falar? Não existe outra coisa, você não fica com vontade de respirar. Você respira, né? A gente enche o saco do Beto aqui pro Beto, vamos tentar classificar, mas até lá, né, nesse processo, né, vai pra lá, vamos conhecer a ilha, vai com a gente pra você curtir, entender aquilo vai te dar uma outra gana. A gente tá convencendo, mas é velho, né? Velho é uma desgraça pra convencer as coisas, não muda. Então, a minha mulher brinca, as pessoas falam, você conhece o Havaí e tal, como é que é? Ela fala, escuta, eu conheço Ali Drive só. As feirinhas, as lojas lá, né? Não, você não vai vir, não vai mais nada. Eu chego 2 semanas lá, que são as 2 semanas da minha vida, que é o poder ficar treinando lá, com aquele ambiente, com todas as pessoas que estão lá. Vai chegando gente, tudo outro jeito. Esse último ano aí, tô lá com o Arthur, com a Fernanda lá em casa, com os amigos tudo em volta no mesmo condomínio. De repente bate na porta, é meu amigo Carlos Roberto Labella, da antiga, com o Kurt Maiden. Kurt Maiden é um cara amigo dele lá, de 60 e tantos anos, que é o recordista de 24 horas de corrida. O cara que tem o recorde de 24 horas contínuas de corrida, triatleta de ultra, ele estava lá para fazer o Ironman, para treinar para o Ultraman. O cara humilde, simples, quer só falar de triatlo, bate na tua porta e você está conversando de triatlo o tempo inteiro, pronto. Fiquei sabendo desse atleta que foi fazer Kona para treinar pro Ultra. Que legal. Então, assim, voltando à tua pergunta, tem vontade de ir? Não, é só... E se não for agora... vai ser depois, né? E continua a história. Ô, Roberto, a gente estamos chegando já no finalzinho. Eu queria que você passasse, com a tua grande experiência, que dica vai pro Betão. Pode ser pro Betão, né, Vagnão? Que dica que você daria pro Betão? Betão. Que quer classificar. E assim como o Betão, tem várias outras pessoas que estão escutando a gente. Para classificar, precisa fazer o Ironman, né? Que eu não faço faz 11 anos, né? Sem fazer, não dá. Quais são as dicas? Né? Primeiro, tem que fazer algum Ironman para classificar. Mas assim, vamos dizer que a pessoa está treinando. Quais são as dicas? Você já deu várias aí no meio do caminho que você daria para os que estão começando ou tem esse sonho de ir para Kona? Então, assim, primeiro, né? Se você realmente quer ir, então, primeiro pega o espírito, né, de se transformar isso numa coisa muito importante e se dedicar muito. Conversa com a tua família, explica para eles que é uma grande coisa que você vai fazer, né? Veja o seu trabalho, passa um período em que você se dedica um pouquinho menos, né? E aí se junte a pessoa, seja uma assessoria, seja um clube, sejam uns amigos, junta com gente que está fazendo. Junta com gente que tem para te ensinar. Junta com gente que tem que te falar alguma coisa. Né? E vai tentando, e vai testando, e vai buscando o que de particular dá certo para você. Né? E tenha paciência e persevere. Né? Porque não é como o Wagner falou, e goste mais do processo todo. Né? Se você não classificar num ano, na prova, vai para outra. Então, essa seria a dica que eu daria mais, né? Então, eu acho que 2 lições que marcaram muito esse programa, enfim, eu acho que as que mais ficaram para mim é, primeiro, Betão, Kona, temos que ver Deus lá. Não tem outro cenário, tem que ver Deus lá e cair duro, no seu caso. E a outra é que o funeral do Roberto vai ser caríssimo, porque as cinzas dele vão pra ilha. Ou seja, eu acho que é isso que fica aqui pra nós. E eu queria, Roberto, a gente tem um quadro aqui que chama-se Roda Presa, em que você vai contar pra nós algum momento aí, algum mico que pode ser em prova, em treino, de preferência que aconteceu em Kona, tá? Mas fica à vontade aí. Aquele que você não conta pra ninguém, que, assim, quase ninguém sabe ou que ninguém viu. Pode abrir o seu coraçãozinho aqui pra nós, por favor. Em 2016, eu larguei o Ironman Brasil, querendo classificar aquela coisa toda. Tava muito frio.
e eu estava muito magro. E eu já tenho idade. Então, o que aconteceu? Eu tive hipotermia depois da primeira perna da natação. Eu saí ali da água e eu comecei a me sentir mal. Eu estava nadando mal, eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo. E eu saí da água, fiquei parado assim. Será que eu volto para a água? O mar estava revolto, frio. Aí eu tive um relaxamento esfincteriano gigantesco. E, né, para falar outra coisa, caguei, literalmente fiquei cagado. Então foi... E ali eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Eu falei, ótimo, porque agora eu não vou voltar para a água mesmo, né? Porque eu tô todo cagado para tudo quanto é lado, roupa de borracha, não tem, agora acabou. O que você vai fazer? Vai pedalar cagado? Então foi ótimo, porque eu não tinha condições de voltar para a segunda perna. Então, e aí foi uma coisa, aí eu decidi, tá bom, então agora eu vou andando embora e vou para casa. Mas e aí? Fui andando, morrendo de frio, cheguei ali ali para alguém me ajudar com o frio, ninguém chegava perto, porque o cheiro era horroroso, né? Ainda foi pior ainda, de repente eu me vi tendo que andar para casa, todo mundo competindo, e eu voltando para andar para casa todo cagado. Então não foi uma... Essa vai para os anais do Café com Tri, hein? Foi boa, essa foi boa. E medo de chegar em casa, ninguém tá lá e você não tem a chave da casa, né? Do apartamento lá, né? Como é que eu ia fazer? Né? Tem então mais essa. A pergunta é, você assou depois? Ficou tanto tempo na porta de casa, chegou a assar, não? Não, ele como mestre experiente, ele levou um hipoglós, um nebacetinho, obviamente, né? Lógico que não, baby wipes também. A experiência já foi tão ruim que eu nem me lembro aí desse... Já ameacei em outras vezes, né? Então, não sei se aí é uma ideia amigo aí, mas teve várias outras, né? Essa Roberto, foi boa. Outra coisa também, a gente sempre gosta de encerrar também com algum ídolo que você tenha no esporte, pode ser no triatlon, pode ser um técnico, pode ser um atleta, pode ser uma pessoa, pra gente poder depois também fazer uma menção a eles aqui. Agora me pegou, não tinha pensado nisso, né? Quer dizer, ídolo no triatlo, vamos pegar aqui o triatlo, né? Eu gosto muito da Chris Wellington, eu gosto muito da trajetória do Dave Scott. Aqui no triatlo brasileiro, eu admiro muito o Ciro Violin, que para mim foi a pessoa que revolucionou o triatlo amador, eu sempre falo isso. Então, para mim foi muito importante. Como amador, eu falaria dele. Eu aprecio muito... Aí teve muitos atletas que a gente aprecia, da antiga, o Carlos Roberto Labella foi o meu primeiro grande ídolo, o Alexandre Ribeiro é outra pessoa que eu aprecio muito. Então, e principalmente são pessoas que lutam muito, que têm muito esse espírito de gostar muito e de fazer. Esses são os meus ídolos, né? Já falamos de algum deles aqui, já falamos com alguns, inclusive, também. Muito legal. Betão, vamos tentar trazer a Chrissy aqui. Você sabe que a cara de pau me propicia esses momentos, né? Eu chamo todo mundo, né? Então... Betão, eu tô só esperando a sua cara de pau pra gente ir pra Kona junto, tá? É isso que eu tô esperando. Vamos marcar isso aí. E cara de pau é o seguinte, é ruim se você não tentar. Tem que tentar. É lógico, exatamente. Você vê, a gente chama o Mark Allen, ele aceitou, chamou o Greg Bench, aceitou, o Paul Grant. Tem mais uns outros aí que já estão na lista aí também. Mas logo já vocês ganhou. vão ouvir. Já ganhou. Pessoal, sensacional. Desculpa, eu tava aqui meio a Erika tá aí? Eu cheguei no meio, porque eu tive que colocar o bebê pra dormir, aí eu cheguei no meio, não quis atrapalhar muito, mas eu tava só ouvindo, eu vim pra fazer o fechamento, né, que é a minha parte aqui, a parte que me pertence, e de novo agradecer aqui o Roberto, obrigada pela sua... Eu não ouvi bem. Aula. Exatamente, era essa palavra que eu ia usar. Aula. Perfeito, gente, brigadão novamente, lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no Apple Podcasts, não sei onde você segue a gente, mas dê lá o seu like, sua curtida para vocês receberem os próximos episódios e fiquem ligados, semana que vem tem mais. Um grande beijo, pessoal. É isso então, valeu galera, muito obrigado e até mais, valeu! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.